Se você puder, quiser, abra a tua Bíblia em Atos capítulo 12, verso 6. Atos capítulo 12, a partir do verso 6. Domingo passado, em meio àquela neve, em meio à tempestade, nós ministramos, obrigado Lucas, nós ministramos sobre o desafio, Fabrício, de sermos discípulos em meio às tempestades. E Atos capítulo 12 começa com algo desafiador, como a gente estava orando agora e como existem desafios no nosso coração, irmã Cleide. Atos capítulo 12 começa com uma perseguição à igreja sendo atacada, a igreja sendo perseguida. E há uma morte, a morte de um irmão nosso, chamado Tiago. Tiago morre, a igreja entra em oração, continua orando, intercede por Pedro. E nós mencionamos isso, como o Senhor age na vida de Pedro, diferente do que agiu na vida de Tiago. Tiago passa pela morte, passa pelo martírio, e Pedro miraculosamente é liberto da prisão. E nós falamos desse desafio, nesses tempos de tempestade, onde está o nosso coração, como é a oração em meio a tudo isso. Hoje eu quero focar um pouco nessa segunda parte, digamos assim, desse capítulo 12, quando a gente vê a resposta ao milagre. Quando nós somos alcançados pela resposta do Senhor, pela mão do Senhor. Quando o Senhor faz o que pedimos ou o que não pedimos, o Senhor faz além do que pedimos ou diferente do que pedimos. E toda a resposta de Deus, todo o agir do Senhor, é um convite a uma resposta nossa para com Ele. Nós somos chamados a responder, a agir e reagir em razão daquilo que o Senhor tem feito. E por isso que hoje eu quero falar sobre a nossa resposta, a resposta do Senhor. A partir do verso 6... a palavra de Deus diz o seguinte: na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro, o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda. Chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor me enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao conhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta, o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão. E disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Assim saiu e foi para outro lugar. Nos ajuda, Pai, a entender Tua palavra, Deus, a viver a Tua palavra, Pai. A entender as Tuas respostas e a responder, Pai, com fé e confiança, Deus, ao Teu agir, ao Teu responder. Em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, no domingo passado, como já falei, abordávamos essa questão, e o verso 5, ele diz que em meio a essa tempestade, em meio à morte de Tiago, à prisão de Pedro, a igreja se posicionou em oração. O verso 5 vai dizer, mas a igreja, enquanto Pedro foi detido, a igreja orava intensamente, continuamente, fervorosamente. E aí nós começamos a entender que, primeiro, a morte de Tiago não silenciou a oração da igreja. Os problemas não silenciaram a oração da igreja. As tempestades, Egésio, não calaram também a igreja. E eu e você somos desafiados a nos manter em oração constantemente, mesmo quando tempestades vêm contra nós. Essa semana, quem está aí no pequeno grupo, nós falamos sobre oração, sobre orar com fé. Orar com gratidão, louvar ao Senhor, confessar os nossos pecados, apresentar os nossos pedidos. E por sinal, se você não está no pequeno grupo, corre e participa de um. Deus tem feito tanta coisa. E uma das maiores alegrias que eu ouvi essa semana foi o pessoal reclamando que foi online. Porque bom mesmo era o presencial. Glória a Deus por isso. Que dava para o Leozão falar bem muito. Seja bem-vindo de volta, viu? Léo, Darlene, toda a família. Fabrício está de volta. Que Deus abençoe todos vocês. Guilherme, parcialmente de volta, porque a costelinha ficou em casa ainda, né, Guilherme? Sua metade. Que Deus abençoe também, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Muitos visitantes. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos, em nome de Jesus. Obrigado pela presença. E que o Senhor, de fato, ministre o coração de vocês nessa manhã, em nome de Jesus. No pequeno grupo, nós falávamos sobre orar com fé. Alguns aí fizeram um sinalzinho, né? Estava mais verde, mais vermelho, mais amarelo. E a igreja não parou de orar quando Tiago morreu. A igreja não parou de orar quando Pedro foi preso. A igreja continuava orando. E domingo passado eu mencionei isso, um dos comentaristas que lia, ele diz, a grande tragédia da vida não é a oração não respondida, mas é a oração não realizada. A grande tristeza para a nossa vida não é se Deus nos respondeu ou não, se foi um sim ou um não. É quando sequer temos a ousadia, a graça, a força de chegar ao Senhor em oração e apresentar diante deles oração. De orarmos ao Senhor. E Atos 12 mostra então que a igreja continuou. E a igreja orava e de repente agora um anjo chega na cela de Pedro. E Pedro, nós começamos lendo no verso 6, Pedro estava dormindo. Mas estava dormindo com gosto, Luciano. Porque a Bíblia diz que quando o anjo chega, verso 7, de repente uma luz brilhou na cela. Quem gosta de dormir de luz acesa? Quem gosta de dormir de luz apagada? Eu, por causa dos meninos, tenho que sair desligando impressora, luzinha da câmera que pisca, tem lá uma fitinha, porque, segundo a teoria da minha amada esposa, qualquer luz pode atrapalhar o sono dos bebês. Como eu quero que eles durmam, eu faço tudo que ela quiser para eles dormir. Mas aí brilhou uma luz nessa cela e nem isso acordou Pedro. Porque se isso fosse o bastante, Pedro já estava levantado, mas a Bíblia continua dizendo que um anjo tocou ele de lado e acordou. Bora, Pedro, cheguei, acorda. E pensando nas respostas do Senhor, pensando na resposta do Senhor, a primeira lição que a gente começa a aprender a partir desse texto, você tem uma igreja orando, você tem Pedro dormindo, e a gente começa a entender que Deus responde segundo a soberania e o poder dele. A resposta do Senhor, ela é feita de acordo com a soberania do Senhor e o poder do Senhor. O Senhor sequer esperou a oração do próprio Pedro. Pedro estava dormindo, e o que Deus fez? Enviou o seu anjo, acorda, depressa, levanta, se arruma. Verso 7 continua dizendo que as algemas caíram dos seus punhos. E começou toda essa ação de milagre do Senhor, as algemas caem, o portão se abre. E hoje em dia a gente está acostumado a ver uma porta automática ali abrindo, moçada. Mas naquela época era porta pesada. Não tinha nada automático, não tinha um controlezinho, não foi... Foi a ação do Senhor, e essa expressão é literalmente, as portas foram como que automaticamente se abrindo. Quem já fez isso? Os homens devem ter feito. Carlinhos, você tem cara de ter feito isso. Entrou assim na frente da porta automática, fingiu que tinha sido um poder assim para abrir, para o Caleb ficar impressionado. Sim ou não? Já fez, Thalita? A Thalita, ai pastor, que vergonha. Fica tranquilo, Carlinhos.
Isso é coisa de homem, né, irmão Jefferson? O filho ficar, uau, pai. Essa era a ideia, a porta foi abrindo-se automaticamente. Agora eu e você podemos parar então nesse momento e perguntar, mas pastor, se Deus age soberana e poderosamente, para quê? Orar. Ora, se nós estamos usando a oração como um pretexto apenas para ver Deus fazer a nossa vontade, nós estamos mal utilizando a nossa oração. Oração é um convite a um relacionamento, por isso que a gente está falando, Deus responde e como nós respondemos. Oração, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor transforma o nosso coração, o Senhor sonda o nosso coração. Mateus 7, o Senhor Jesus está dizendo, pedi e dá-se-vos-á, batei e abre-se-lhe-vos-á. Eita Jesus! Buscareis e achareis. Porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que bate, lhe é aberto, todo aquele que busca, encontra. Há um convite do Senhor. O Senhor pode agir sem a nossa oração? Sem dúvida. Se o Senhor dependesse da nossa oração para agir em tudo, o mundo estava muito pior do que já anda. Só que o Senhor nos convida à oração? Sem dúvida. E o Senhor responde à nossa oração? Com toda a certeza. Êxodo 3, na saída ou no começo desse movimento de saída do povo, o Senhor diz a Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, o Senhor nos ouve. Em 2 Crônicas 7, está acontecendo a dedicação do templo. Com 2 Crônicas 6, o templo está pronto. Salomão agora ora, dedica o templo que o pai dele sonhou em construir, Davi, que não pôde construir, mas que Davi deixou tudo pronto, Salomão executa. E agora Salomão consagra o templo ao Senhor. E aí em 2 Crônicas 7, a partir do verso 12, a palavra diz que o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse, ouvi a tua oração. E aí no verso 13 diz, se eu fechar os céus e não houver chuva, e se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, tudo ato soberano de Deus. Se eu quiser fazer isso e fizer. Aí o Senhor faz um convite à oração também. Ele diz, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus caminhos maus, então eu vou ouvir dos céus, eu vou perdoar os pecados, eu vou sarar a terra. Desde agora então os meus ouvidos estarão atentos, meus olhos estarão abertos para a oração que se fizer nesse lugar. Ele está falando do templo. Há um convite à oração. Quando eu e você olhamos para essa história, nós vemos que Deus age maravilhosamente. Que Deus responde à oração, mas Deus responde à oração com soberania, graça, bondade, poder. A porta se abre, Pedro sai. E o que eu e você, eu achei interessantíssima a ministração do pastor Edmilson, falando sobre essa libertação. Nós somos espiritualmente libertos no Senhor, sem Ele nós estamos presos. Quando nós olhamos então agora para esse texto, dessa libertação poderosa e soberana, Luciano, é assim que Deus faz na minha e na sua vida, nas nossas vidas. Deus decidiu nos libertar espiritualmente antes que erguêssemos a voz para Ele. Antes que pedíssemos, salva-me, liberta-me. Porque o Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. Quem nos amou primeiro foi o Senhor. Agora, isso não elimina a minha resposta e a sua resposta ao agir de Deus. As cadeias foram libertas, as amarras caíram, ou há um convite para dizer, vocês não vão mais dever nada ao pecado. A pergunta é, essa oferta está disponível a nós, qual é a nossa resposta ao agir de Deus? O ato de salvação é um ato soberano e poderoso do Senhor. Mas nós somos convidados a responder a esse convite. A ceia era esse convite, o pastor Edmilson estava falando. Ele diz, o meu corpo eu dou. O meu sangue eu dou, meu corpo é partido. Mas eu e você precisamos responder ao Senhor. Verso 11, termina essa cena do milagre. Verso 11,
a palavra vai dizer que agora Pedro caiu em si. Termina o verso 10, o anjo levou Pedro até a rua. Soberania de Deus. O anjo botou Pedro na rua. E aí o anjo o deixou. Mas aí no verso 11 a palavra diz: então Pedro caiu em si e disse: agora eu sei sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. E aí a gente começa a entender então que essa resposta do Senhor, essa resposta de Deus no milagre de Deus, soberano, poderoso, é um convite à nossa resposta. Pedro está dizendo: agora eu entendi, agora eu percebi. Para você ter noção, ele saiu da prisão e ainda não tinha nem caído em si. Ele não tinha nem percebido a obra maravilhosa que tinha acontecido com ele. Talvez eu e você, no dia que entregamos a vida para o Senhor Jesus, nem tínhamos dimensão da maravilha do novo que estava começando em nós. Se você ainda não entregou sua vida para o Senhor Jesus, decida fazer hoje. Deixa eu te falar algo. Vai acontecer algo na tua história, vai mudar completamente a tua vida, que quando você perceber, você vai ter um pouco da noção da dimensão do milagre que Deus já operou na sua vida. E algo novo vai começar. Glória a Deus. Pedro, ele sai da... Meu irmão, você sabe o que é sair de uma prisão sem nem saber que estava saindo? Graça pura do Senhor, poder puro de Deus. Mas agora ele cai em si, agora ele diz: agora eu entendi. Verso 12 diz que percebendo isso, agora ele vai para a casa de Maria, mãe de João, também chamado de Marcos. Esse João aqui, só para a gente fazer um parênteses, não é o irmão do Tiago que tinha morrido. O João Marcos, na verdade, é primo do nosso amigo e amado Barnabé, natural de Chipre. Grace, você me lembra? Esse era o João Marcos, que acompanhou depois Paulo na primeira viagem, enfim, a gente vai passar por esse lugar. Pedro então ele sai, ele está no meio da rua, entendeu o que aconteceu. Meu Deus, estou livre, glória a Deus, preciso ir para algum lugar, vou para a casa da Maria. Muitos comentaristas vão dizer que lá era o lugar de encontro da igreja primitiva em Jerusalém. E aí chega lá, ele bate na porta. Cheguei! E a igreja orando, e a igreja lá, o PGM lá orando. Isso aqui era um PGM. Igreja na casa é pequeno grupo multiplicador. Amém, irmãos? E o pequeno grupo está lá orando, irmã Valesca. E aí Pedro está lá: eu cheguei, para de orar em nome de Jesus, que eu já estou aqui. E aí essa serva, essa escrava, ela ouve, e isso é maravilhoso, ver a resposta dessa moça ao agir de Deus. Verso 14, ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu, sem abrir a porta. Para a alegria nossa, porque a gente é inspirado pela fé dela. Para a tristeza de Pedro, que estava: daqui a pouco a guarda vai vir atrás de mim, que eles vão saber que eu estou aqui já. Meus irmãos, olha a fé dessa moça. Olha como o agir de Deus é, e olha como o relacionamento de Deus não depende do nosso status, não depende da nossa cidadania, depende só de um relacionamento entregue pela fé. Essa moça talvez era a moça menos importante daquele lugar. Talvez todos estavam lá orando e falaram: a gente não pode parar de orar não, vai você. Quando a gente manda o mais novo, vai você lá, pega lá para mim. Olha a graça do Senhor. Quando o Senhor Jesus vem à terra, nasce, os anjos anunciam aos pastores. O Senhor usando aqueles que... Os pastores, irmão. Deus usa até pastor, glória a Deus por isso. Quando o Senhor Jesus ressuscita, as mulheres tomam conhecimento. O Senhor Jesus usa mulheres, amém? O Senhor Jesus usa os homens, amém? O Senhor Jesus usa crianças, amém? Olha a fé dessa moça. Sem abrir a porta, ela ouve a voz de Pedro. E ela não pensa: tem alguém fingindo que é Pedro. Tem alguém, é o espírito do Pedro aqui. Não, ela diz: Pedro chegou. Ela é tomada de alegria. Ela reage com expectativa. E aí quando ela chega no PGM, Kate, ela avisa: gente, Deus respondeu, Pedro está lá fora. Aí o PGM: shh.
Misericórdia, não era o PGM daqui não, gente, é de algum outro lugar. Para, você tá louca, é a primeira reação. Verso 15. Eles, porém, lhe disseram, você está fora de si. Ela continua insistindo, ela diz, não, eu sei, eu ouvi a voz, mas você viu? Não deu tempo, ele está lá fora ainda, eu vim foi avisar para vocês, você está louca. E ela, não, eu vi. E aí eles agora não acreditam mais na loucura dela, mas dizem agora, deve ser o anjo dele. Ou seja, ele já morreu. Ele já está com Tiago. Isso aí deve ser o anjo dele. Gente, parênteses. A nossa falta de fé é capaz de criar coisas mais absurdas do que a ousadia da nossa fé. É mais fácil a gente crer na loucura da nossa cabeça do que no maravilhoso poder de Deus. É muito mais fácil a gente começar a tentar arrumar desculpa. Você está doida? Isso é espírito, isso é anjo, isso foi coincidência, isso não existe não. Do que? Foi Deus. O Senhor respondeu. O Senhor agiu. Nós somos convidados a nos movermos pela fé. Ora com fé, tenha expectativa no Senhor. Efésios 3:20 vai dizer, ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos, pensamos, segundo o poder que opera em nós, a esse a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, e para todos sempre. Amém. Muitos de nós já ouvimos esse texto, talvez. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos, sonhamos. E sabe quando a gente acha que ele fez? Quando na nossa lógica, Deus fez além do que a gente esperava. Só que a gente nunca pensa nisso quando Deus faz diferente do que a gente pensava. Por exemplo, a irmã, eu ia falar de mim, mas eu aprendi no seminário que a gente não deve, pregando, dar exemplos que exaltem a nós. Porque toda exaltação tem que ser para o Senhor Jesus. Então eu ia fazer uma brincadeira, mas nem essa eu vou fazer. Mas eu posso exaltar o Luciano. Então a Kate um dia orou por um homem maravilhoso. E Deus fez infinitamente mais do que ela pediu, pensou ou imaginou. Mandou o Luciano. Amém, Kate? Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Ou alguma outra irmã, declara isso sobre teu marido hoje. Fala assim, você é muito mais do que eu pedi, pensei, sonhei. Quando Deus faz diferente, a gente às vezes usa esse texto só para dizer, Senhor, eu te pedi X, o Senhor deu 2X, glória a Deus, Deus faz mais. Só que, se a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, você crê nisso, amém? Até se Ele nos der meio X, é melhor, é infinitamente mais, porque a vontade dEle, para nós, a gente não mede nesse espaço de tempo, Ele está olhando para nós, o plano para a nossa vida e o propósito que nos leva à eternidade. Você está comigo, amém? A pergunta então que eu deixo para nós e para a gente começar a refletir é se nós estamos preparados para reconhecer a resposta de Deus, ou se a gente está preparado só para orar. Vamos orar, vamos erguer a voz e vamos... Ou se a gente está com expectativa, dizendo, Senhor, o que o Senhor responder, nós vamos abraçar com fé, fidelidade, confiança, amor. A igreja que estava orando, orava com muito fervor, é isso que o texto está dizendo no verso 5. Então não faltava oração, faltava expectativa, faltava confiança de que a forma que o Senhor respondesse ia ser a melhor. Às vezes a gente pede com muito fervor uma coisa, mas com pouca fé. A gente está lá, Senhor, eu quero, eu sei. Mas nos falta a convicção, a fé, a certeza no caráter de Deus. Verso 16, perdão. Pedro continua batendo, coitado do Pedro, já estava lá desesperado. Pedro está dizendo, foi mais difícil entrar nessa casa do que sair na prisão. Gente, meu Deus, anjo, abre essa porta aqui também, que essa aqui é a mais difícil de eu entrar. Anjo podia ter ido até o final, amém, pastor Edmilson? Bota lá dentro da sala, que é melhor, porque esse povo aqui não vai acreditar. E outra, anjo, ainda avisa para a galera aqui que foi você. Mas ele está lá batendo, verso 16. Agora, olha isso, diferente da serva. Quando abriram a porta,
e o viram, ficaram perplexos. Meus irmãos, eu espero que a gente não tenha que abrir as portas e ver, para poder crer. Eu espero que a nossa fé consiga ir num lugar de ouvir a voz de Deus. O Senhor respondeu a nossa oração. Um dos comentaristas que eu leio, ele diz que o mundo do cético é pequeno demais. Porque ele precisa ver, ele precisa abrir essa porta e ver. Eles só ficaram perplexos depois que viram. Meus irmãos, que os nossos olhos, que a nossa visão não segue a nossa fé. Que a nossa visão não torne a nossa fé míope. Porque ainda que não estejamos vendo, podemos crer que o Senhor está agindo. O Senhor está respondendo. Será que eu e você queremos mensurar o agir de Deus de acordo com a nossa visão? Deus só pode fazer o que eu acho que Ele pode fazer. Deus só pode responder da forma que eu acho que Ele pode responder. Ou será que eu e você de fato podemos dizer, Senhor, não é no meu padrão, é no teu caráter, é em quem o Senhor é, na confiança de tudo que o Senhor já fez, de quem o Senhor é. Por isso que eu oro com expectativa. Deixa eu te falar algo, aumente a expectativa nas suas orações, aumente a sua expectativa na resposta de Deus. Deus pode fazer mais do que nós pedimos, pensamos e sonhamos. Mas que para Ele seja toda a glória. Deus age e responde soberano e poderosamente. A resposta do Senhor é um convite à nossa resposta. Nós temos aqui 3 respostas diferentes. Temos a resposta de Pedro, temos a resposta da serva, temos a resposta do pequeno grupo. Temos a resposta da igreja que orava. Cada um respondeu de uma forma diferente. Pedro então agora, verso 17... Agora ele conseguiu entrar, agora ele está com esses irmãos. E agora os irmãos estão, Pedro, conta pra gente, o que aconteceu, como foi isso? E aí ele diz agora, calma, calem-se. Verso 17, ele fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse, contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Por fim, para que eu e você possamos entender esse texto. E como, na verdade, esse o Atos 12 vai nos mostrando a soberania de Deus e a formação do nosso caráter como discípulos. A igreja começou enfrentando essa tempestade, como eu tenho chamado, da morte de um irmão. Passou pela prisão, agora viu a libertação, creu, não acreditou, foi incrédulo, agora viu Pedro. E agora é convidado a dizer, vão lá e anunciem. Porque quando Deus nos responde, a resposta de Deus não apenas gera em nós uma resposta, seja de satisfação, de gratidão, de ingratidão, de incredulidade. Mas quando Deus age, quando Deus responde, também gera em nós responsabilidade. A resposta de Deus gera responsabilidade. E aí que a gente vai pensar então na formação do nosso caráter. Porque receber o milagre é receber uma responsabilidade. Dizer, Senhor, o Senhor fez isso com a minha vida, e agora? Como eu te honro? Como eu exalto o teu nome? Como eu glorifico? Quando Pedro cai em si, é um convite de Deus para dizer, agora, faz a tua parte. O anjo entrou na cela. Acordou o Pedro no chacoalhão. As algemas caíram. As portas se abriram. Ele sai da prisão. Ele vai até a rua. Só que existe um lugar que nasce a nossa responsabilidade. Deus pode agir a despeito de nós, mais uma vez eu falo. Pode. Só que pela graça, misericórdia, Ele age na nossa vida, naquilo que nós não podemos fazer. E nos convida a ser diligentes naquilo que a gente pode fazer. Ele pode derramar pão do céu agora e cair na sua mesa? Pode. Mas você pode trabalhar? Então trabalha. Mas trabalha com gosto. Trabalha para honrar a Deus. Entende que a saúde já é graça de Deus, já é dom de Deus, é vida.
Deus pode mandar anjos aqui fazer um grande coral. Deus pode mandar um anjo pregar aqui para vocês? Pode. Você crê nisso? Só que Ele nos capacitou. Ele nos deu dons. Ele nos chama, Ele nos posiciona no corpo para nós sermos úteis. Então, o que vier às nossas mãos, nós fazemos bem feito. Então, quando Deus responde a nossa oração, nasce em nós não só uma satisfação, uma gratidão. Obrigado, Deus, o Senhor operou milagre. Mas nasce também uma responsabilidade. Deus, como esse milagre vai ser usado na minha vida para glorificar o Teu nome? O que Pedro está dizendo para os irmãos é: irmãos, deixa eu te falar, eu já entendi. O Senhor mandou um anjo. O Senhor operou. O que Herodes queria fazer contra a minha vida não vai prosperar. O que os judeus queriam fazer contra a minha vida não vai prosperar. Pedro podia ter dito: então agora deixa eu deitar nessa rede aqui, pegar minha água de coco, porque a noite já foi uma loucura. Ou Pedro podia dizer ainda mais: Senhor, o Senhor já me livrou, então o Senhor continua livrando. Eu vou bater de frente com Herodes. Pedro diz: minha fé não me torna irresponsável. Vão lá primeiro e anunciem o que o Senhor fez. Fala para Tiago, fala para os irmãos, anuncia o que o Senhor fez. Final do verso 17. Então saiu e foi para outro lugar. Meus irmãos, se o Senhor tivesse mandado Pedro ficar lá, ele tinha que ficar porque Deus ia pagar a conta. Amém? Se o Senhor ordena, Ele paga. Você confia nisso? Agora, se o Senhor não mandou, isso aqui é no mínimo sabedoria. A igreja primitiva, a gente vai ver Atos 4, Atos 5, já tinha experimentado a ação quando eles estão dizendo: oh, vocês dizem aí se a gente vai obedecer a Deus ou aos homens. A gente vai bater de frente, nós vamos voltar para a praça e anunciar. Em obediência ao Senhor. Pedro agora usa do milagre para dizer: glorifica a Deus. Vai lá e conta para Tiago e para os seus irmãos. Mas eu vou precisar ir para um outro lugar. A Bíblia não nos diz onde. Porque isso é sabedoria, isso é responsabilidade. Viver bênçãos sobrenaturais, viver milagres, viver o sobrenatural não nos tira do lugar da boa mordomia, da responsabilidade das coisas naturais. Senão era mais fácil a gente viver só do sobrenatural, sim ou não? Senhor, manda um anjo aspirar, varrer e lavar minha casa. Amém? Senhor, roupa lavada, dobrada na gaveta. Amém? Passada? Amém. Tem, o anjo... Deus, manda... O meu anjo vai ser mais fácil. Um anjo para botar as crianças para dormir. Ei. Amém, Thalia? Um anjo só faz... Shh, shh, shh. O anjo já ia chegar assim. Só que nada, nenhum milagre, nenhuma ação sobrenatural tira de nós a responsabilidade da gente ser diligente no natural. Você entendeu isso? Glória a Deus. Só Jesus podia ressuscitar Lázaro. Mas tinham mãos que podiam tirar as ataduras. Ele vai lá, agora vocês vão lá e tiram as ataduras, remove a pedra. Só o Senhor podia ressuscitar a filha de Jairo. Mas mãos podiam lá e dar comida para ela. Agora vão e providenciem comida para ela. Só o Senhor podia livrar Pedro. Mas a igreja podia anunciar o milagre que o Senhor fez. Só o Senhor podia abrir o mar. Mas a igreja podia marchar, ou o povo podia marchar, a pés enxutos no meio do mar. Eu e você temos o dever de anunciar. Minha pergunta para encorajar teu coração, e nós vamos ver isso no pequeno grupo essa semana, é: que milagre, ou quais milagres Deus já tem feito na tua vida? Primeiro, que você deve anunciar. Que você deve dizer: eu entendi, foi o Senhor. E sua resposta é: agora eu preciso anunciar. Vão lá, avisa para os irmãos, glorifica a Deus. O milagre não é um fim em si mesmo, o milagre é um meio de nós glorificarmos a Deus. Que milagres Deus tem feito na tua vida que você diz: eu preciso anunciar. Isso eu reconheço hoje. Talvez você não está reconhecendo, talvez você está dizendo: eu nem percebi, eu ainda estou meio que como Pedro, achando que isso era visão. Para hoje e diz: eu reconheço que isso aqui foi a mão do Senhor.
Que milagres você precisa anunciar? Agora, para a gente terminar, conforme Pedro, quais ações você precisa tomar e você ainda está esperando o milagre? Você está parado lá e o Pedro já foi para outro lugar, dizendo, o Senhor já operou, agora eu tenho que ser responsável e diligente. E você está assim, não, mas agora ele vai mandar mais outro anjo aqui, porque agora eu só vivo de anjo em anjo. Manda outro anjo, um anjo por dia aí, senão eu fico parado no meio do caminho. O Senhor já nos proveu, o Senhor já nos tem dado vida, revelação, graça, poder, para nós sermos diligentes e responsáveis naquilo que Ele já operou. Pensando então, para a gente terminar, sobre a resposta, ou a nossa resposta, a resposta de Deus, a resposta do Senhor, nós temos aqui 3 personagens diferentes. Nós temos Pedro, nós temos a serva, nós temos a igreja. Pedro entende, Pedro diz, eu sei que o Senhor agiu, o que eu vivi eu não estava percebendo, mas hoje eu entendi. E eu digo, vai lá, anuncia para Tiago, para os irmãos, e anuncia. A serva diz, eu nem vi o milagre, mas eu já estou crendo. E os irmãos precisaram ver o milagre para poder crer. Aí eles responderam com baixa expectativa no que o Senhor tinha feito. Quem é você nessa história? Você é Pedro? Você é a serva? Você é a igreja? Em algumas áreas ou em algumas respostas você está mais para Pedro, está mais para a serva, está mais para a igreja. A resposta de Deus, perceba, foi uma só. A diferença foi a resposta de cada um para o agir de Deus. Eu quero orar por nós e quero que você pense sobre... Que Deus te abençoe. E quero que você pense sobre isso. Sobre a tua vida com o Senhor, sobre respostas de Deus na tua vida. Sobre coisas que o Senhor já te falou e você ainda está talvez, Senhor, fala de novo. E o Senhor já está dizendo, faz, age, seja diligente. Ou respostas, milagres que já vieram e você agora precisa anunciar, meu irmão, compartilhe os milagres de Deus. Ou coisas que você está dizendo, Senhor, faz, e o Senhor está dizendo, faz você. Tome a decisão. Se mova, haja. Em nome de Jesus. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.